A regulamentação do Marco Civil da Internet foi assinada esta semana. A lei trata da segurança, direitos e responsabilidades dos provedores e de quem usa a rede. O repórter José Roberto Burnier traz os detalhes. A lei que disciplina o uso da internet no Brasil está em vigor há 2 anos, mas só agora ela foi regulamentada. O decreto, chamado de Marco Civil da Internet, foi um dos últimos atos assinados pela presidente Dilma Rousseff antes de ser afastada. Ele entra em vigor no dia 10 de junho. Um dos temas é a chamada neutralidade, quer dizer, o provedor da banda larga não pode reduzir a velocidade nem a qualidade da transmissão de dados em hipótese alguma, nem mesmo se o usuário estiver usando, por exemplo, o serviço de uma concorrente. Só em casos de urgência, como notificações de fenômenos naturais, furacão, terremoto, é que o provedor deverá dar prioridade à autoridade pública. Outra questão regulamentada é que o provedor não pode ser responsabilizado pelo conteúdo publicado pelos usuários e que esse conteúdo só pode ser retirado do ar por determinação judicial. Mas também há exceções. Se o conteúdo for, por exemplo, material de pedofilia, racismo ou violência, ele poderá ser retirado sem ordem judicial até que o caso seja analisado por um juiz. Eu acho que assim, o que nós buscamos nesse processo todo foi garantias. Garantias sejam para quem está atuando na internet, seja para o usuário e seja para quem quiser utilizar a internet. Eu acho que isso foi importante. Um dos principais temas que foram regulamentados é o da segurança dos nossos dados de usuários. O teor de conversas que a gente tem e com quem a gente está falando, seja pelo telefone, seja pelo computador, isso tudo só pode ser acessado com ordem judicial. Agora, os nossos dados cadastrais, nome, endereço, filiação, isso tudo pode ser acessado sem ordem judicial por autoridades administrativas. Para os advogados que entendem do assunto, esse é um problema, porque o decreto não define quais são essas autoridades administrativas. Ficaria mais claro para a população e para as autoridades se no Marco Civil já viesse estabelecida essa diretriz de quais são as autoridades. O Comitê Gestor da Internet, ele vai ter que dizer quem são essas autoridades administrativas. Quem usa a internet ficou com a pulga atrás da orelha. É complicado, né? Porque o que exatamente se define como autoridade? É a polícia? É um juiz, é um pedido da Defensoria Pública. Assim, o simples termo autoridades é bem amplo, é bem complicado. Com regra ou não, o usuário precisa ter mais responsabilidade na forma como ele usa a internet. Uma vez que está na internet, né, nunca desaparece. Às vezes a gente acaba esquecendo um pouco disso, a internet é eterna. Colocou, ficou. Colocou, ficou instalado. Uma coisa é fato, a regulamentação traz mais segurança para a internet no Brasil. Eu acho que à medida que a internet vai ficando cada vez mais no nosso dia a dia, nossa ferramenta, nós a usaremos com mais responsabilidade e com mais sabedoria. E com isso ela será ainda mais útil.